Mas mesmo que o nosso coração esteja pesaroso, esteja triste, esteja cansado, o Senhor, Ele reanima, Ele traz alegria, Ele traz paz. Nem sempre quando dizemos que estamos felizes, é o que está acontecendo no exato momento no mundo físico. Mas nós falamos pela fé. Não é assim que as Escrituras dizem, não andamos por fé, ou melhor, não andamos por vista, mas sim por fé. E também não andamos pelo que às vezes sentimos. Às vezes podemos estar arrasados no nosso coração. Mas quem traz essa paz e esta alegria é o Espírito Santo de Deus. E mesmo que você esteja feliz de momento, né? Há muitos que podem estar felizes de momento. Você pode estar vivendo um acontecimento que te deixa feliz, você pode estar numa festa, você pode estar num evento que te deixa feliz, você pode estar numa reunião de família que também te deixa feliz, e enfim, há muitas situações que nos deixam momentaneamente felizes. Mas aquilo às vezes é só momentâneo e passageiro, porque a verdadeira felicidade permanente e duradoura, somente o Senhor pode conceder. E aí, nós vamos estudar hoje um tema sobre a fonte e o poço. E você vai descobrir que você precisa. De quê, hein? Da fonte ou do poço? Olha lá. Aí você me respondeu, a fonte, né? Gostaram dessa ilustração? Aqui, graças a Deus por tudo, mas mérito aí para o irmão Marcinho, que conseguiu transmitir justamente aquilo que nós queríamos trazer. E nós vamos falar o porquê. Agora você vai depois descobrir qual das fontes você precisa. Aí você vai me dizer, confundiu tudo, porque era a fonte e o poço. Mas até a pergunta aqui vocês não estranharam, não? A fonte ou o poço? Não poderia ter sido o poço ou a fonte? Hein? Ou ninguém fez essa reflexão? Isso tudo tem um porquê. A gente precisa parar para pensar o que nós estamos buscando e nós estamos correndo atrás do que mesmo. E às vezes as nossas decisões parecem, quando elas são colocadas diante de nós, falam, não, eu escolho isso aqui. Eu escolho a fonte. Mas às vezes nós estamos escolhendo o poço, que também vamos descobrir que é uma fonte. Mas antes disso, vamos orar. Meus amados, graças a Deus por mais essa oportunidade de podermos louvar ao Senhor, de podermos adorar ao Senhor, de podermos estar reunidos. Eu não sei como é que vocês têm vivido a semana, como têm vivido o dia a dia. Os dias vão se passando. Na verdade, a gente vive correndo de um lado para o outro, buscando alcançar os objetivos da vida mesmo, realizar as coisas, mas precisamos nos lembrar que estamos nos aproximando de algo muito mais importante e decisivo para a raça humana, para a vida humana. Estamos nos aproximando da vinda de Cristo. E às vezes quando falamos isto, para muitos levanta dá aquela como se você sentasse em um monte de espinhos, né, pastor Josué? Caramba, aqui de novo, né? Vem vinda de Cristo. E daí? Parece que nós estamos querendo assombrar os irmãos com a vinda de Cristo. Mas a igreja de Cristo não pode ser assombrada com a vinda de Cristo. Ela tem que sentir alegria, prazer. Não é assim que acontece com uma noiva ou com um noivo, né? Vamos supor que estão os dois juntos. E aí de repente fala, vocês estão em lugares distantes. E aí de repente fala, falta poucos dias para a minha noiva chegar, ou falta poucos dias para o meu noivo chegar. Não uma alegria no coração de um para com o outro, por essa data estar se aproximando, ou uma sensação de apreensão?
ou uma sensação assim que dá aquele frio na barriga. Se isso está acontecendo, isso indica uma coisa. Vocês sabem o que é que indica? Se você, em vez de sentir prazer, alegria, felicidade, desejo, se você sentir uma certa angústia, uma certa aflição, uma certa apreensão, o que está acontecendo em relação a esse encontro? Vocês sabem? Todo mundo sabe, só vamos ver se vocês têm coragem de falar. Algo errado está acontecendo. Os noivos não estão alinhados. Pode haver traição. Pode haver um certo incômodo em relação a realmente, será que eu vou ser feliz? Será que realmente é o que eu quero? É a minha felicidade, é o meu desejo, é a minha busca. Não é isso? Não é, irmã Lida? Pode ser que seja. Não é, pastor José? E aí, se isso está acontecendo quando você ouve falar da vinda de Cristo, pode ser que algo errado esteja acontecendo com as nossas vidas e precisamos rever, refletir o que precisa ser mudado, ser transformado, ser alinhado, para que a vinda de Cristo te traga alegria, prazer, esperança e desejo. Amém? Essa é uma palavra introdutória para a gente quebrar o gelo, mas é difícil quebrar o gelo por aqui, né? Oh, meus irmãos, se o Senhor Jesus estivesse em físico aqui hoje, falando a palavra, o que falaríamos para Ele? Como estaríamos com os nossos corações? Estaríamos desejosos de ouvi-lo? Estaríamos desejosos de que Ele tocasse em nós, ou de que nós tocássemos nele? Estaríamos desejosos de que Ele nos transformasse em alguma coisa das nossas vidas? Então, imagine que o Senhor, Ele está aqui, porque Ele diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle, Ele está presente. E nós estamos reunidos no nome do Senhor, mesmo que você tenha vindo apenas passar o domingo ou cumprir a obrigação de poder estar reunido em congregação, em igreja. Mas isso aqui é muito mais do que isso. É quando nos apresentamos ao Senhor para dar graças a Ele por mais uma semana vivida e por mais um dia que Ele concede, por todas as bênçãos que Ele nos concedeu, pelos caminhos que tivemos que passar, mesmo difíceis, turbulentos, tortuosos e às vezes espinhosos, mas Ele esteve conosco. E também estamos aqui para dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos de direção, nós precisamos de consolo, nós precisamos de conforto, e somente em Ti, Senhor, está a nossa alegria, está a nossa salvação. Não foi o único que foi cantado, acho que foi o primeiro. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso tudo. Ou você canta apenas da boca para fora? Não pode ser. Nós, como filhos de Deus, precisamos evoluir dentro da palavra, dentro do conhecimento do Senhor Jesus. Porque somente assim podemos enxergar, podemos ver o que Ele pode e irá fazer em nossos corações. Não estamos aqui para cumprir nenhum ritual, nenhuma agenda, e nem tampouco para dizer: fui na igreja no domingo, está resolvido o meu problema. Não é assim que isso acontece. Até mesmo se você pensar da forma religiosa, sim, é isso mesmo, você está com o dever cumprido, mas isso não vai fazer diferença lá fora, e nem tampouco dentro do seu coração, porque como Ele disse, quando baterem as chuvas, as tempestades, os rios, os ventos, vão soprar tudo, vão soprar contra a sua vida. Você vai permanecer de pé? Você só permanecerá de pé se você for um ouvinte praticante da palavra do Cristo verdadeiro, do Cristo de Deus. E o Senhor, Ele fala aos nossos corações. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco nesta manhã, pedir que Ele fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai Celestial,
Aqui estamos reunidos diante da Tua presença, Senhor, e somos gratos a Ti, por todo o Teu amor, por todo o Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aqui está, Senhor Deus, parte da Tua igreja reunida. Aqui estão os Teus filhos e Tuas filhas, Senhor. Nós viemos nesta manhã buscar de Ti, da Tua presença, buscar da Tua graça, da Tua benignidade. Nós viemos, Senhor, adorar o Senhor e nós viemos também para ouvir a Tua palavra. Nós Te rogamos, Senhor, que nesta manhã o Senhor quebre todas as fortalezas, todas as muralhas, lance por terra todos os gigantes, Senhor, e todas as portas que se levantam contra o conhecimento da Tua verdade. Pedimos que o Senhor Deus desfaça, Senhor Deus, as fortalezas, lance por terra os sofismas e nos dê, Senhor Deus, o conhecimento, o entendimento e a viva, Senhor Deus, compreensão da Tua palavra. Fala os nossos corações, fala os corações dos Teus filhos. Visita aqueles que estão, Senhor Deus, lá no seu íntimo, necessitados de algo especial. Dá uma resposta aos Teus filhos, Senhor, onde quer que eles tenham buscado, onde quer, Senhor Deus, em qualquer área da vida deles que eles estejam passando, seja ela espiritual ou também física. Pai Celeste, que o Senhor nesta manhã fale aos nossos corações, fazendo-nos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, fazendo-nos, Senhor Deus, nos voltarmos para Ti, fazendo, Senhor Deus, com que o nosso coração, ó Pai Celestial, seja convertido ao Senhor, seja transformado ao Senhor. E que nós possamos, Senhor Deus, aprender a saciar a nossa sede e todas as nossas necessidades, não apenas naquilo, Senhor Deus, que estamos firmados, que conhecemos, que nos apegamos fisicamente, e nem tampouco, Senhor Deus, em sofismas, em religiões, em crenças, em tradições, mas que estejamos firmados na Tua palavra, que estejamos firmados no Senhor, que possamos buscar, Senhor Deus, saciar a nossa sede em Ti, que é a fonte de águas vivas. Pai Celeste, fale conosco nesta manhã, neste dia, e também, Senhor, com aqueles que nos acompanham pela internet, e aqueles que posteriormente estarão ouvindo esta palavra. Visita-nos, Senhor, visita os nossos corações, e cura-nos, Senhor. Cura-nos, pois nós precisamos ser, Senhor Deus, sarados para podermos estar com os nossos corações limpos, transformados e desejosos de ouvir a Tua voz e de seguir o Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema dessa mensagem, nós já lemos no início, mas nós vamos fazer uma outra leitura a partir do versículo, pode colocar do versículo 1. Todos têm aqui no telão, se você quiser acompanhar também com a sua Bíblia, pode. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Repita comigo: a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher de samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Replicou-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?
Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui. Meus queridos, essa mensagem, esse tema, ou melhor, o tema desta mensagem, em cima do poço, eu recebi ela já tem algumas semanas. Na verdade, eu acho que até meses. O tema inicial dela foi: e o poço é fundo. Claro que depois a gente vai estudando um pouco mais, pede ao Senhor direção. Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer falar com a gente? Por isso veio o outro tema, o tema que está no folder, onde ele faz uma pergunta, uma reflexão: a fonte ou o poço? Na verdade, vamos discorrer um pouco sobre a nossa vida e vamos voltar atrás no entendimento de quando este cenário foi criado e foi ali deixado para nós em João capítulo 4, que é conhecido como a mulher de Samaria ou a mulher samaritana. Jesus, ele já havia iniciado a sua missão, o seu trabalho de evangelizar, de pregar a palavra. E Jesus estava passando por aquelas regiões. Era uma região de Samaria. Havia ali uma pequena cidade que ali se dá o nome de Sicar. E o que acontece é que naquela região ali, Jesus, eu creio que estrategicamente escolhe aquela situação. E ali, enquanto ele está à beira do caminho, ele vê uma fonte. E ele se dirige talvez para ela, ou encosta um pouco mais à beira do caminho, enquanto os seus discípulos saem para comprar comida. E ele fica ali sentado, à beira daquela fonte ou daquele poço. Porque como nós falamos, a gente sempre lê aqui e olha sempre a situação do poço. Era um poço. O poço era fundo. Mas precisamos entender que ali não era um poço qualquer. Ali não era um lugar qualquer. Ali já era conhecida como a fonte de Jacó. Isso era importante? Era ou não? Era muito importante. Quem era Jacó? Patriarca, pai das 12 tribos de Israel. Ele foi escolhido por Deus. Foi ele e ele mesmo havia cavado aquele poço, cavado aquela fonte. Quando no seu tempo ele bebeu desta água, os seus filhos, o seu gado, provavelmente era um lugar ainda que era maior, a água era mais, fluía muito mais, a água era mais abundante, mais farta. Mas agora naquele momento havia se tornado um poço à beira do caminho, aonde as pessoas vinham até ele para buscar água, para saciar a sua necessidade diária e cotidiana de água, talvez para beber ou fazer os seus afazeres domésticos. Não sei se dava muito para tomar banho, porque pelo visto era um local longe, você tinha que carregar por cântaros, né? Não ia nas torneiras igual chega na sua casa. Era necessário você ter um esforço descomunal todos os dias para buscar água. E aquela mulher que se encontra ali, todos os dias ela vai buscar água, com o seu cântaro, com o seu balde, com o seu pote, seja lá o que for, né, como nós chamamos hoje. Mas ela foi ali para buscar água, porque ela precisava de matar a sua sede e a sede daqueles que estavam ali na sua casa. Mesmo que aquela água não fosse tão abundante, e aquela água era muito preciosa, era muito necessária para que ela não morresse de sede. Meus queridos, a humanidade inteira, ela caminha todos os dias nessa mesma situação que a mulher samaritana caminhava. Não que você buscar a água seja alguma coisa errada. Não. Nós todos
buscamos satisfazer todas as nossas necessidades e procuramos a segurança e a certeza de alguma coisa em que possamos nos apegar, em que possamos recorrer para resolver os nossos problemas. Nós ouvimos a palavra de Deus todos os dias, e ouvimos também aqui quando nos reunimos, o Senhor sempre, graças a Deus, por ter falado e estar falando sempre conosco. Às vezes nós queremos retirar ou extrair o melhor da palavra de Deus, às vezes de alguns, vamos supor, do bispo Josué, do pastor Alexandre, de nós cooperadores, mas em cada um de nós, mesmo quando estamos aqui assentados, nós temos algo também importante, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos Deus falar conosco, né? Quando nós estávamos vindo, eu, meu filho e meu irmão, a gente vinha discutindo e saiu cada coisa interessante e preciosa que é só Deus que pode compartilhar. Mas o que nós precisamos? O que nós buscamos? A humanidade, ela busca a saciedade, ela busca soluções, ela busca resolver aquilo que realmente está importunando ou incomodando. E hoje nós estamos falando de sede, mas há muitas outras coisas que podemos chamar também de sede da nossa alma, da nossa vida e de tudo que nós fazemos quando estamos aqui nessa nossa vida terrena. Quando o Senhor nos oferece oportunidades para conhecermos o que é verdadeiro, precisamos também levantar os nossos olhos, direcionar os nossos esforços na direção daquilo que é verdadeiramente real. Mas então como saber isso? Aquela mulher samaritana, o que ela sabia que existia um poço à beira do caminho. Ela sabia que ali ela precisava de água e que ela, para buscar esta água, ela tinha que passar por algumas dificuldades. Ela tinha alguns problemas de ordem social, de ordem moral também, que ela evitava talvez as pessoas, e ela saiu num horário um pouco mais dificultoso, talvez quando o sol estivesse mais quente, né, que as pessoas evitariam ir saindo para aquela região. E ela pensa que ali ela indo estará sozinha, ela vai e volta sem ser tanto incomodada. Mas ela precisava levar um cântaro, e talvez não fosse pequeno, que era um balde, um recipiente, para que ela pudesse coletar aquela água e levar de volta à sua casa. Ela faz aquele esforço, mas ela já estava acostumada com aquilo. Acontece que ela fazia isso todos os dias. Todos os momentos que ela sentia sede, ela recorria àquela situação. E aquilo dava uma certa segurança, mesmo que temporária. Dava a ela uma certa certeza de que quando lá chegasse, mesmo o poço sendo fundo e difícil de se tirar a água, ela mesmo assim a teria. Mas ela não contava que naquele dia ela iria se encontrar com a fonte das águas vivas. Assim também a nossa vida, ela é cheia dessas buscas. Todos nós buscamos, lutamos, ansiamos. Nós queremos satisfazer e resolver os nossos problemas, e não há nenhum erro, nenhum pecado nisso, porque é necessário. E às vezes vai chegar o momento que você vai se sentir tão cansado, fala assim: eu busquei tantas vezes e eu ainda não consegui mudar nada na minha vida. A minha vida parece que ela fica aquela rotina, indo e voltando, um ciclo interminável, de não crescimento, mas apenas às vezes de saciedade momentânea, de coisas que às vezes nós temos buscado, e buscado às vezes pensando que estamos buscando no Senhor, pensando que estamos buscando na fonte verdadeira, mas às vezes nós estamos buscando em fontes de águas que não são a água viva, ou as águas vivas. Vamos lá. Quando conhecemos a Deus, quando o Senhor nos alcançou com a sua palavra, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com você?
Você se encheu daquela alegria, daquele amor que é chamado de primeiro amor. Mas os anos foram passando. Você ouviu que Jesus está próximo a voltar, não já ouviu? E ele voltou? Ainda não, mas tem voltado para alguns. E esse voltar para alguns é o fim da vida. Mas a gente espera ele voltar no arrebatamento. Eu lembro que meu pai, ele falava: meu filho, nós vamos ser arrebatados. Mas meu pai já faleceu. Mas isso fez ele perder a fé? Não. Porque se ele não viu a manifestação física da vinda de Cristo, quando chegou o final do seu tempo aqui na terra, ele foi recolhido e o Senhor voltou para ele. Porque você, quando tem a esperança em Cristo, você vai para onde? Você vai para o Senhor, vai para os braços do Senhor. E não vamos entrar aqui no mérito doutrinário em relação para se é para lá, se é para cá. Não interessa. O interesse é que você dormiu no Senhor. Mas vamos lá. Como tem sido a nossa vida desde então que nós recebemos a Cristo? Como está a nossa alegria, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor? Ela tem sido sacudida por ventos, porque é verdade, ventos todos os dias têm soprado na sua vida, nas nossas vidas, tempestades têm têm nos alcançado, nós temos sido abalados. E como tem ficado o nosso coração, a nossa fé e a nossa vida, após passarmos por esses ventos, por essas tempestades, por esses rios que tentam nos derrubar? Como estamos? Quando estamos de pé, quando alguns restam de pé, estamos talvez precisando de um bom banho, não é não? Porque a casa está suja, porque passou rios, tempestade, você precisa fazer uma geral. Você precisa ser renovado, você precisa ser vivificado. E quando essas tempestades começam a bater e a abalar o nosso coração, a nossa vida, acontece que às vezes olhamos para um lado, para o outro e começamos a falar: não dá para continuar assim, porque precisamos de nos agarrar a alguma coisa que nos possa fazer lembrar de Deus. Vamos dizer que seja isso. Precisamos de alguma coisa que nos deixe fortes e firmes na fé. E aí é quando o homem, e isso é a questão da natureza natural do homem, ele busca artifícios e ferramentas, ele busca caminhos, ele busca soluções, que às vezes essas soluções não estão na fonte verdadeira. Às vezes estão dentro de nós mesmos e queremos nos agarrar a alguma coisa. Antes de prosseguir, vamos dar um entendimento aqui em relação ao homem no seu estágio inicial. Quando Caim pecou, podemos ver que Deus se apresenta a ele de várias formas, antes dele pecar e depois, antes dele cometer o assassinato. Deus sempre apareceu trazendo direção, solução, perdão, arrependimento, mas o Caim não escolhe as oportunidades e as propostas que Deus lhe apresenta. Ele escolhe sair da presença do Senhor, se afastar, e ali ele cria refúgios, ele cria artifícios, ele cria situações, e também ele funda uma cidade para que ele pudesse resolver aquela situação, aquele vazio terrível, aquela insegurança terrível que ele sentia e que também os seus sentiam por não estarem na presença de Deus. Quando o homem ele está na presença de Deus, mesmo diante de qualquer ameaça, ele se sente seguro. Mas quando ele se afasta da presença de Deus, e isso pode ser sorrateiro, pode ser sutil, ele começa a sentir muita insegurança, ele começa a sentir muitas incertezas, e ele começa a procurar refúgios, ele começa a procurar abrigos, ele começa a procurar soluções. Assim, voltando agora para a história daquela mulher, aí o que acontece? Ela vai até o poço. Aquele poço já não era mais aquela fonte de Jacó.
Você já participou de alguma situação em que no início tudo era aquela euforia, tudo era aquela segurança, começa naquela animação toda, e você começa, quem vai à igreja, na verdade, quem busca o Senhor, ele está cheio daquela alegria, ele está cheio daquela paz, ele está cheio daquele amor, e ele começa a trabalhar, e de repente alguém vai lá e fala assim: cala a boca, quieta aí. Até no colégio é assim, não é não? Você chega lá e você querendo fazer o trabalho, agradar o professor, e estou fazendo e acontecendo, o outro já vai dar um beliscão, cutuca ele, quieta com isso. A vida também faz a mesma coisa com a gente. E aí é que nós vamos descobrir quem nós somos e onde nós estamos firmados. Aquela mulher, depois de tanto apanhar da vida, ela já havia passado por tantos dissabores, que a única coisa que talvez que ela tinha de segurança naquele momento era que ela tinha uma casa, ela tinha um homem que ela poderia achar que era o marido dela, mas não era. Ela estava numa cidade, mesmo que pequena, mas as pessoas não eram amigos, mas não tinha problema, tinha pessoas, tinha alguém. Ela estava cercada, ela podia ver gente, ela podia ver alguém que era semelhante a ela. Mas ali, ela, de uma forma assim interessante de fuga, ela sempre recorria a um poço onde tirar a água, onde ela poderia matar a sua sede e resolver as suas necessidades. Nós todos temos essa característica. Nós temos problemas. Nós estamos aqui sentados, mas cada um de nós temos problemas. E você já contou todos os seus problemas para quem está aí do seu lado? Já ou não? Se contou, alguém vai dizer: fulano é doido. Não é não? É doido, olha só o que ele está fazendo. Está nem aí, está contando todo o problema. E às vezes tem doido que conta mesmo. De vez em quando a gente fica até um pouco doido e conta muita coisa, não é não, Marcinho? Mas você não vai contar a maior parte e os piores problemas, que são os nossos defeitos, que são as nossas falhas. Nós não vamos contar para os nossos semelhantes, porque não queremos que eles vejam isso em nós. Não queremos que eles fiquem nos caçoando ou nos apontando como referência de defeito ou de falha. Nós queremos que elas nos olhem da melhor maneira possível que puder, mesmo com todas as nossas falhas que temos. E acontece, meus queridos, que quando fazemos isso, muitas vezes não avançamos, não caminhamos, porque tentamos encontrar um poço que esteja à beira do nosso caminho, para que ali possamos estacionar a nossa fé e a nossa confiança, para que ali possamos: olha, está muito bom, Senhor, pode voltar, eu estou maravilhosamente bem. E isso pode ser também um problema nosso. O Senhor tem nos dado realmente um local onde podemos ter alegria, podemos ter comunhão, podemos ter uma palavra abençoada, podemos ter um louvor abençoado como nós temos. E precisamos parar para pensar no que o Senhor, Ele está pensando de nós. Nós estamos avançando na fé, no conhecimento, nós estamos buscando o crescimento na palavra do Senhor, ou nós também estamos procurando encontrar um poço à beira do caminho para estacionarmos. Lembre-se que o Senhor Jesus, quando ele estabelece a sua igreja, e ele estabeleceu a sua igreja, ele falou aos seus discípulos, quando ele estava para ascender aos céus, e ele disse assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ali os discípulos ficaram. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, eles foram cheios, eles começaram a falar, eles começaram a ir para o templo, eles começaram a incomodar, eles eram surrados, eles eram maltratados, e aí eles estavam numa festa muito boa, estava muito bom, e falando da palavra, a igreja crescendo, 3.000 almas no primeiro dia, mais 5.000 depois, e ali foi crescendo a igreja. Porém, o tempo foi passando. Depois de alguns anos, eles haviam saído de Jerusalém, pastor Josué.
Jesus falou que era para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, mas era para ele anunciar tanto na Judéia como em Samaria e até os confins da terra. E eles ficaram presos, porque eles achavam que ali, pronto, é aqui que nós estamos. Eles haviam encontrado, vamos dizer que seja, um poço. Qual era o poço daquele momento? A igreja estava bem, estava unida. Por que eles deveriam pregar o evangelho em outros locais e ser incomodados em lugares desconhecidos? Por que eles deveriam caminhar? Mas aqui a mensagem desta manhã, o Senhor nos exorta e nos mostra que nós não podemos ficar parados, sempre tomando e buscando a água que está no poço à beira do caminho, porque nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos, o que o Senhor nos ensinou, nós precisamos colocar em prática nos nossos corações e nas nossas vidas. E ali, quando aquela mulher se encontra com Jesus, ela não sabia que ele era a fonte de água viva. Ele estava ali, um homem cansado. Mas Jesus fez uma pergunta interessante para ela: me dá de beber, tira uma água para mim, me dá um copo d'água. Foi uma pergunta simples, não foi? Mas aquela mulher, ela poderia simplesmente ter enchido o copo, ou um copo para Jesus e entregado, numa boa, tranquilo. Não é assim que a gente faz? Alguém pede para você um copo d'água, o que você faz? Você vai criar um discurso com a pessoa primeiro? Mas ela criou. Ela disse: peraí, você não é judeu? Eu sou samaritana. Os judeus não conversam com os samaritanos. Essa foi a primeira retrucada dela. E Jesus, ele responde a ela: se você soubesse quem é que está pedindo de beber, era você que me pediria e eu te daria água viva. Ali começa uma conversa. Muitas vezes o Senhor vem falando com a gente, e você desconhece que é o Senhor, ou então retruca, e não procura primeiro parar para pensar: quem é que está falando comigo? Quem é que me está pedindo alguma coisa? Deus, quando Ele começa a trabalhar nas nossas vidas, Ele começa a conversar com você, ou a manifestar-se com você, ou a trazer palavras para você e para o seu coração, que no momento às vezes você não entende como sendo palavra de Deus. Mas é necessário você refletir, porque sempre o Senhor irá se apresentar a você, e se manifestar a você, e irá confirmar a você a sua vontade. Assim como aquela mulher que estava à beira do caminho, pensativa e preocupada, focada apenas nos seus problemas e nas suas necessidades, ela não tinha pensamentos para outra coisa a não ser para si mesma. E mesmo quando um pedido simples de alguém que estava cansado à beira do caminho e do lado de uma fonte, ela diz: você está conversando comigo, eu não posso falar com você. Ela se colocou as suas limitações, colocou a sua condição social e a sua condição moral, a sua condição cultural, acima de qualquer coisa, antes mesmo de atender o pedido daquele que era aquele que poderia saciá-la completamente. Muitas vezes temos nos queixado de que Deus não tem ido ao nosso encontro, aos nossos propósitos, agido nas nossas vidas como queremos, como desejamos, como pedimos, porque às vezes queremos que Ele faça uma coisa, sendo que na verdade não é você que tem que dizer para o dono da vida, para aquele que é a fonte de água viva, não é você que vai determinar o que Ele vai fazer por você. Mas você precisa entregar-se, reconhecê-lo e entregar-se a Ele e esperar que Ele faça aquilo que precisa ser feito. E esse foi o primeiro diálogo da mulher com Jesus. Aí em seguida, Jesus ele fala para ela: se você soubesse quem está pedindo, você ia receber a água viva. E ela falou assim: Senhor, que conversa é essa? Eu estou aqui tentando trazer para na nossa linguagem, o nosso modo de entendimento.
Senhor, que história é essa? O Senhor me dá água viva? Água viva? Que negócio de água viva é essa? Olha só, presta atenção. Você não tem como tirar a água. Estou vendo aí, você está com a mão limpa. Não tem como tirar água. O poço é fundo. Aonde o Senhor vai arrumar água viva? Olha só, irmãos. As nossas vidas, às vezes, elas são cercadas por tantas limitações que nós criamos. Nós criamos os nossos próprios métodos de segurança, que nós estamos tão apegados àquilo que não conseguimos enxergar outra solução, outra saída, outro caminho, outra oportunidade. Não conseguimos enxergar mais nada a não ser naquilo que estamos firmados, naquilo em que estamos confiados. E aquela mulher, ela cria ali uma série de fatores dificultando ou querendo dificultar. Ela falou assim: não entendo como é que você vai ter essa água? Onde é que você vai ter essa água? Olha que ela reconhece um fato interessante. Quantas vezes nós temos batido com a nossa cabeça, com os nossos esforços para conseguir algo e não temos conseguido conforme desejamos e conforme queremos. Nós queremos ser grandes, mas sempre somos pequenos. Nós queremos ser perfeitos, mas sempre somos falhos. Nós queremos andar para frente, mas se não estamos estagnados, às vezes a gente dá um passo para trás. E aí, quanto mais isso acontece, mais você tenta se fortalecer, quanto mais você busca solução em tudo quanto você encontra, e até mesmo nas tradições. Olha que aquela mulher estava firmada em tradições do passado. Experiências de alguém que contou para ela: aqui a fonte de Jacó, essa fonte aqui, a água dela é boa, essa água aqui é abençoada, essa água aqui tem isto, essa água aqui tem aquilo. E às vezes temos recorrido e muitas vezes em busca desses amuletos, desses talismãs, dessas seguranças que às vezes não podem resolver o nosso problema, mesmo como cristãos, mesmo como filhos de Deus. E ali nós olhamos para aquela situação e dizemos: Senhor, o Senhor está aqui, vai dar certo. Se não deu certo é porque eu jejuei pouco, eu vou jejuar mais. Se não deu certo é porque eu li a Bíblia pouco, eu vou ler mais. Vou orar mais. E o pior é que você não ora nada, porque se orasse realmente fazia diferença. Quando nós oramos de coração, não com aquelas nossas petições bobas que a gente quer impor para Deus, mas quando nós oramos com o nosso coração quebrantado: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É a oração daquele publicano que estava junto ao fariseu. Quando aquele fariseu foi para lá: Senhor, ó Deus, graças te dou. Aí passou o dia inteiro orando, talvez. E muitos de nós também fazemos assim, não encontramos a resposta de Deus. Oramos muito, mas não oramos nada. Entendeu o que é isso? Oramos muito e não oramos nada. Porque a oração que toca o coração de Deus não é oração segundo o seu coração, é oração segundo o coração do Pai. É oração quando você reconhece quem você é. Pai Celeste, eu estou com sede, eu preciso de Ti. Mas quando você diz: Senhor, eu já encontrei a minha fonte, eu já tenho isso, eu faço aquilo outro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou isso, eu não sou nem como esse que está aqui do meu lado orando, que é o que o fariseu falou. E ali a justificação não está nele, a resposta de Deus não está nele, mas naquele pobre pecador que era miserável mesmo, mas ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Nós precisamos colocar diante do Senhor todas as nossas fragilidades, todas as nossas necessidades, todas as nossas carências. E não procurar encontrar uma saída, ou então olhar para o outro, ou então às vezes até Deus mandando-nos a sua resposta e palavra, e dizemos: Senhor, como é que o Senhor vai poder me ajudar? O Senhor não tem nada aí para me ajudar, o Senhor não tem condições para me ajudar. Olha só, esse poço aí, como é que o Senhor vai tirar água desse poço, que esse poço é fundo?
Quem sabe nós estamos esperando soluções e respostas de Deus, olhando para o que Deus vai fazer no poço que a gente está apontando para Ele fazer. Às vezes nós temos pedido: Senhor, eu quero essa água aqui, mas o Senhor está dizendo: eu tenho água melhor para você. Eu tenho uma saída melhor para você, eu tenho uma solução melhor para você, eu tenho uma vida melhor para você, eu tenho uma unção diferente para você, eu tenho um ministério diferente para você, eu tenho uma palavra para melhor para você que vai satisfazer a tua alma, a tua vida, e você não vai precisar ser escravo dessa fonte, porque todo dia estamos indo até ela buscando água, buscando, e estamos com sede todo dia. Precisamos ter olhos abertos e o coração quebrantado. Eu não estou dizendo que aquela mulher não teve, mas ela reflete a realidade de muitos de nós que pensamos estar buscando a água na fonte da vida, só que estamos buscando água nas nossas próprias fontes que nós escolhemos, ou até mesmo numa água que tem realmente um histórico, uma experiência, e que tem uma notoriedade de dizer: essa água aí é uma bênção total. Como os cristãos, como filhos de Deus, como igreja de Deus, se nós realmente amamos a vinda do Senhor, precisamos ter uma vida de experiência com o Senhor. Precisamos ter uma vida baseada não nas experiências dos outros que contam para nós. Por que você é cristão? Essa é uma pergunta que eu acho que já até foi feita aqui no ministério, e se faz em qualquer lugar. Por que você está aqui hoje? Por que você serve a Deus? Por que você vem à igreja? Por que você ora? Por que você adora a Deus? Por que você faz isso ou faz aquilo? A maioria, se fosse sincera, responderia: eu estou aqui porque eu preciso da bênção de Deus. Eu estou aqui porque eu tenho medo do Satanás. Porque eu não quero ir para o inferno. O outro porque eu quero ir para uma rua de ouro e mar de cristal. Não tem nenhum erro nisso. Mas é esse o seu propósito? É por esse motivo que você está aqui? Ou porque você tem medo do gafanhoto também? Ou tem medo da locusta, tem medo da não sei do que mais, da doença, da enfermidade, de todo tipo de demônio? Há quem diga que o ser humano mais medroso, que tem mais medo de demônio, é crente. Não é verdade? Fio balançou a moita, ele já corre. E sendo que deveria ser o contrário. Se você quer ter uma vida com Deus, você precisa começar a experimentar, a ter experiências com Deus. E como isso pode ser possível? Como isso pode acontecer? A partir do momento que a fonte de águas vivas se encontra com você e passa a habitar dentro de você. Isso só é possível quando eu dedico o meu tempo não apenas a ouvir a palavra e daqui a alguns minutos ou horas eu esquecer de tudo, mas é quando eu peço ao Espírito Santo de Deus: implanta, guarda a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Esse é um trecho que está no Salmo 119. É necessário você buscar de Deus respostas dele, e não das coisas que você tem buscado, das coisas que nós mesmos temos criado, e os nossos subterfúgios e as nossas desculpas, porque a nossa consciência é muito boa nisso. Às vezes, ó Senhor, eu tenho orado, eu orei hoje, eu li a Bíblia, quantos capítulos? 5 capítulos por dia, né? Assim que começa a fazer, eu já fui na igreja de manhã, já fui na igreja de noite, já fui não sei mais o que, fiz. Não é isso que você precisa. Isso não vai fazer com que você cresça ou que você encontre a fonte de águas vivas. O que vai fazer é quando você nascer em você a sede, o desejo pela verdadeira água que sacia de uma vez por todas, e não aquela que você resolve o seu problema todo dia, toda semana, mas não fez diferença na sua vida e no seu coração, não está mudando a sua alma, não está mudando a sua vida, não está fazendo com que a glória de Cristo se veja em você e que o nome dele possa ser glorificado. Isso é necessário. E o que mais é necessário? É quando
Aquela mulher, quando ela disse: Senhor, o poço é fundo, onde o Senhor vai ter água viva? Aí ela começa a questionar o Senhor, não é? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó? Quem era Jacó? Nós sabemos quem é Jacó, né? A gente até, eu acho que foi citado aqui na reunião passada, sobre quem era Jacó, quando ele se tornou Israel, né? A travessia, lembra? A última mensagem, a série que nós temos tido aqui no ministério. E aí, Jacó foi alguém que teve uma experiência com Deus, alguém que passou o val de Jaboque, alguém que foi tocado por Deus, que de Jacó ele se tornou Israel, alguém que ele viveu essa experiência, e ele deixou para os filhos muitas bênçãos, e também deixou esse poço. Mas você precisa, nós não precisamos, você e eu, nós não precisamos da água que está no poço de Jacó, mesmo que ela seja abençoada, mesmo que ela seja de uma experiência de alguém que viveu, alguém especial, alguém que teve uma experiência com Deus, alguém que lutou com Deus. Nós também precisamos ter a nossa própria experiência com o Senhor. Nós precisamos viver de algo que é vivo e que transforma. E isso só é possível quando nós reconhecermos que estamos indo a poços de água, como disse o profeta Jeremias, se não me engano, cisternas rotas, que a gente cria. E isso pode ser em situação em escala maior ou em escala pequena, em escala cotidiana. Como está as nossas vidas? Você se orgulha do que mesmo? Você se orgulha da palavra? Você se orgulha de estar numa congregação, porque há uma bênção aqui. Mas é disso que você se orgulha? É disso que nós nos orgulhamos? Não. Nós devemos olhar para o Senhor e termos o orgulho no nosso coração, não destas coisas, mas a confiança naquele que realmente pode te conceder e pode te dar aquilo que é verdadeiro. Aí Jesus ele fala: irmão Amarildo, se você beber dessa água aí, que você está querendo que eu tire dela para te dar, ou eu mesmo tome dela, não é dessa água que eu estou falando. Essa água aí, você vai voltar a ter sede. E aí, Senhor, qual a solução? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se você olhar mesmo para a situação da vida real, há quem diga: rapaz, você está conversando fiado demais, nunca mais vou ter sede. Aquela mulher que nunca tinha tido uma conversa como essa, né, com Jesus, ela deve falar assim: esse homem deve perder o juízo. Como é que eu vou nunca mais ter sede? Tanto é que ela ouve aquela voz, ouve aquela palavra, e ela fala assim: então me dá dessa água, eu nunca mais precisar de vir aqui tirar. Porém, quando Deus fala conosco, às vezes Ele não está falando necessariamente daquilo que nós estamos falando. Ele está falando de algo mais profundo que vai transformar a nossa vida de uma vez por todas. Ele vai transformar o seu coração. Você às vezes está pedindo um pouco de água temporário que vai resolver o seu problema hoje, daqui a algumas horas você vai sentir sede novamente. Às vezes nós temos pedido muito mais a Deus pelos nossos problemas materiais, pelos nossos problemas seculares, pela nossa vida. E realmente essas coisas nos afligem, sim, mas às vezes temos olhado tanto para isso que o Senhor está mandando: vamos avançar? Tome dessa água aqui. Senhor, o que essa água aí faz? Essa água aqui resolve o seu problema geral. Então maravilha. Então nesse caso aqui, olha, a gente às vezes está pedindo a Deus, sei lá, não sei qual é o seu sonho, mas vamos supor, eu quero viajar para o mundo inteiro. Olha, o Senhor vai te dar essa água, então agora eu vou viajar sem parar. Não é bem isso. Ele está te falando de coisas muito maiores. Ele está te falando de algo muito maior que nunca vai passar, você não vai ficar limitado a apenas estar aqui ou ali, está plantado lá ou cá, mas Ele está dizendo: você precisa sair
da estagnação da beira do caminho e começar a caminhar, porque para onde você for, você vai ter uma fonte de água jorrando dentro de você que vai dar fruto para a vida eterna. E é isso que o Senhor quer nos nossos corações, nas nossas vidas. Ele não quer uma igreja apenas morta e que viva de aparência e que viva de experiências dos outros, mas Ele quer uma igreja viva e que tenha a sua experiência plantada na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E você vai ver que a palavra de Deus, ela vai fluir, não apenas ou você apenas ouvir, mas de você sentir, de você viver, de você tocar e de você também impor as suas mãos e abençoar. Você vai ter água não apenas para matar a sua sede, mas você também vai ter água para matar a sede de todo aquele que estiver à sua frente no seu caminho e de todos aqueles que necessitarem. A sua vida se tornará uma fonte. E foi isso que Jesus falou para ela. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que nós precisamos. Esses dias eu estava refletindo uma coisa. Às vezes a gente anda para cima e para baixo e tem pessoas que pedem ajuda, não é isso? Você já deve ter visto, eu acho que todo dia a gente se depara com pessoas nessa condição. Pede ajuda. Ajuda geralmente que as pessoas pedem, você já sabe o que é. Fala aí, gente, alto. Fala alto. Dinheiro. Dinheiro. Pedro e João, logo depois do dia de Pentecostes, eles foram pregar e orar no templo. Está escrito isso, eu acho que, se não me engano, Atos capítulo 3. Se não for, alguém me corrige. E ali eles subiram para orar, Pedro e João, e tinha ali um jovem que estava pedindo esmolas. E pelo visto, ele fazia isso todos os dias, porque diz que ele sempre ficava à porta formosa do templo. E ali ele estende as mãos para Pedro e João, ele era coxo, e Pedro e João se aproximam dele. E eu fico pensando, porque às vezes quando você não tem recurso, eu não sei como é que vocês fazem, mas a gente desvia-se quando a gente não tem dinheiro no bolso, não tem como ajudar, a gente dá uma desviada da pessoa, não é isso? A gente faz isso, ou não? Se você não tem, vocês já estão bem evoluídos, então eu preciso que de vez em quando a gente fala assim, sem graça de não ajudar a pessoa e fica ali. E esses dias, e foi numa situação dessa que eu refleti. Se fosse Jesus, e se fosse Pedro e João, aí alguém diria assim, se fosse Jesus, Jesus metia a mão no bolso e saía uma moeda e dava. Será? Pedro e João acharam uma solução melhor, e creio que quem deu essa solução a ele foi a fonte de água viva. E eles olharam para aquele homem que estava ali naquela condição de apenas conformado com aquela água que todo dia pingava lá no pires dele, que era aquelas moedinhas para ele comprar talvez o pão de cada dia, se ele conseguia, com muita escassez. Mas ali, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, falaram, olha só, não temos prata nem ouro. O que você está querendo, nós não temos. Mas nós temos uma coisa melhor do que isso. O que nós temos, isso te damos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso aconteceu. Você só pode parar na sua caminhada. Você só pode parar na sua busca pela água verdadeira. Você só pode parar de tentar matar a sua sede quando coisas dessa natureza acontecer com você, quando você poder falar para alguém que está necessitado, olha, o que você tem talvez eu não tenha aqui para te dar, mas eu tenho coisa melhor para te dar, eu tenho água viva, que vai fazer você jorrar, que vai fazer você andar, que vai fazer você caminhar, que vai te levar à vida eterna. Isso precisa acontecer nas nossas vidas. É quando as pessoas olharem para você, mesmo que elas possam dizer tantas coisas de você, mas uma coisa elas não poderão negar: essa pessoa tem um brilho de Deus, tem uma presença de Deus, tem uma unção de Deus diferente na vida dela. E isso só será possível
quando você tiver um encontro com aquele que é a fonte de águas vivas. Aí acontece uma coisa, quando você tem esse encontro com Jesus, e isso eu estou falando para nós, olha só, parece que eu estou pregando para quem é lá de fora. Não, nós estamos falando aqui para nós mesmos. Nós precisamos ter um encontro com Ele. E quando esse encontro acontece, algumas coisas começam a acontecer. O que acontece com aquela mulher? De repente, a primeira coisa que Jesus faz é limpar seu coração. O nosso coração. Isso pode ser aplicado a quem é novo convertido? Pode, mas também é aplicado para nós, que precisamos deixar a velha água, a água da religiosidade, a água da tradição, a água da experiência da vida cristã, representada por outros, e passar até a nossa própria experiência com Ele. Ele vai começar a fazer uma coisa em você. Quem é você? Ele vai expor você. Então, a luz expõe toda a sua realidade. E a realidade daquela mulher foi exposta não de uma forma vergonhosa, porque Jesus faz uma pergunta. Pode prosseguir. E aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E ali está a verdade. E Jesus fala assim: muito bem. Aquela mulher poderia ter mentido para Jesus. Mas a primeira coisa é que quando você tem uma experiência diferente com aquele que é a fonte de águas vivas, você não pode esconder para ele os seus defeitos, os seus problemas, a sua realidade, a sua situação. Porque quando ele faz a pergunta, ao mesmo tempo ele já vem te respondendo, te libertando. Ele vai trabalhar no seu ser de uma forma, não ficar querendo saber como é que foi isso, como é que foi aquilo, por que isso, por que aquilo. Não, ele não faz questionamentos. Ele não faz, ele não joga você numa situação, tá vendo? Eu sabia que tu era um pecador, tu tinha cara de mal mesmo, rapaz. Não, ele vai fazendo, ele diz, muito bem. E ele apresenta a solução, ele apresenta a restauração. E ali ele vai mostrando para você como é que você deve buscá-lo, como é que você deve adorá-lo. Próximo assunto, que é a situação da conversa de Jesus com ele. Olha só o que vai acontecendo. Aquela mulher, ela consegue ser exposta, ser curada, ser tratada, ser liberta, isso em questão de momentos. E ela começa a reconhecer que o Senhor ali não era um homem comum. Ele era um profeta, ele estava falando de coisas profundas. E ali ela manifesta um desejo, que deveria ser o desejo também de cada um de nós, que é saber como adorar a Deus. Olha só que era uma mulher cheia de problemas, mas ela tinha uma sede também. Senhor, como é que nós devemos adorar de forma correta? Como é que nós devemos buscar o Senhor? Será que é neste monte? Olha só que agora ela faz uma pergunta, ela não já afirma como antes. Ela disse: o Senhor tem que me tirar água o Senhor quer água? Como é que eu vou tirar água desse poço que o Senhor não tem como tirar? Ela está apontando. Agora não, ela pergunta: Senhor, disseram que é nesse monte. Outros disseram que é em Jerusalém. Como é que nós devemos adorar? Essas mudanças gradativas começam a acontecer na vida daquele que tem sede de Deus. Na hora que você começa a ter experiências com Deus, na hora que você passa a ser íntimo de Deus, e isso é necessário, isso é possível através da comunhão, através da oração, através da busca, através da sinceridade, através de você desejar uma experiência com Deus, não a dos outros. Eu vou na igreja porque a palavra do pastor é uma maravilha, a palavra do presbítero é assim, a palavra do cooperador é uma maravilha, não preciso de mais nada. Será mesmo? Você precisa, porque a palavra que é ministrada aqui, por nós cooperadores, por nós pastores, pelos pastores, pelos bispos, é a palavra de Deus que tem que mudar a sua vida, porque não adianta de nada ela só ser falada, ser pregada, porque também Jesus pregava para multidões, Jesus pregava para judeus, pregava para discípulos, e quantos sobraram no final das contas, quando ele passou por uma provação de questionamento? Só apenas os 12. Mas ele tinha mais de 100. Ele tinha uma multidão, milhares de pessoas seguindo. Mas quando ele falou de uma forma que os confrontou, poucos ficaram ao redor. E esses poucos eram aqueles que tinham intimidade, que tinham experiência com Jesus Cristo. Estavam seguindo ele. Não adianta nada ouvirmos a palavra do Senhor se não estamos dispostos a segui-lo. Se não estamos dispostos a obedecê-lo e ter uma vida de comunhão com ele. Não precisa você passar, é o que eu estou dizendo,
Não precisa você passar horas de oração, mas se você fizer isso, é uma maravilha, desde que tenha qualidade. Mas se você em 5 minutos falar assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu confio em Ti, eu apresento a Ti a minha realidade, Ele vai te ouvir, você vai desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor. E não precisa 5 minutos, eu estou falando só dando um exemplo. Mas é necessário você ter a sua própria experiência. E você vai ver como é que o Pai deseja que os seus filhos, que aqueles também que vão também jorrar água viva, como eles devem fazer. A adoração ao Pai, a adoração ao Senhor deve ser em espírito e em verdade. E não sou eu, não são pastores, não é o ministério de louvor que vai julgar você e vai dizer se você é um adorador porque você bate a palma melhor, que você canta mais bonito, que você louva melhor. Não é nada disso. Quem pode saber disso é apenas você e o Espírito Santo de Deus que está aí habitando em você. E assim, meus queridos, o Senhor nos chama para sermos não apenas necessitados de água todos os dias, para estarmos parados à beira do caminho todos os dias ali recorrendo, mas o Senhor nos chama para seguir caminho com a fonte de águas vivas jorrando dentro de nós, para você e para todos que estão conosco, com a nossa volta e onde o Senhor te levar. É essa a caminhada do Evangelho, é essa a caminhada daqueles que são filhos de Deus, é essa caminhada que foi quando aquela mulher, quando você vai e se dispõe e entender o que o Senhor falou com você, quando aquela mulher ela recebe aquela experiência, ela entende: agora eu sei como é que eu posso adorar, agora nada me falta mais, agora eu não preciso subir ao monte, agora eu não preciso ir a Jerusalém, porque Ele está comigo, eu não preciso vir buscar essa água todos os dias, ainda que eu a busque para satisfazer a sede momentânea, a sede do corpo, mas ela tinha agora algo mais precioso, que é onde ela fosse, ela teria a fonte de águas vivas, a fonte que jorra para a vida eterna. E a primeira coisa, quando isso acontece, é você largar de lado tudo que você se apegava, todo o seu apego material, todo o seu apego àquela fonte antiga, aquela fonte de águas rotas, como disse Jeremias. E aí ela larga de lado o quê? Volta lá, o cântaro, deixou o seu cântaro, e ela começou já a jorrar água, não é verdade? O que ela fez? Ela não largou aquele cântaro que buscava todo dia água comum. Agora ela se sente jorrando daquela água viva e corre para avisar aos outros, os seus concidadãos: venham, vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Assim também, essa alegria vai nascer nos nossos corações pela palavra de Deus. E não apenas por apreciarmos ela nos nossos ouvidos, mas também por sermos portadores dessa palavra, testificando, glorificando, anunciando, falando. Mesmo que eu não tenha os recursos da terra, mesmo que você não tenha prata nem ouro como os apóstolos Pedro e João, mas você terá sempre a palavra do Deus vivo que jorra para a vida eterna, ou para curar, ou para salvar, ou para libertar, ou para fazer maravilhas e prodígios, assim como está escrito. O Senhor nos chamou para não sermos uma igreja morta, nem uma igreja fria, nem uma igreja morna. O Senhor nos chamou para sermos a sua igreja, para levarmos a sua palavra e para jorrar água viva para todo aquele que necessita e todo aquele que irá crer quando ouvir a palavra do Senhor. Você é um instrumento desse, você é um vaso desse, e nós podemos largar de lado os nossos cântaros, os nossos baldes, para que possamos reter essas águas. Não precisamos, nós precisamos do autor da vida, nós precisamos do Senhor dos senhores, da fonte da vida, aquele que é a fonte. A fonte da vida se encontrou com a fonte de Jacó. A fonte de Jacó era passado, mas a fonte da vida é real e eterna, e ela permanece. E depende de cada um de nós
tomarmos a decisão de seguir e de ter dentro de nós mesmos esta fonte de água viva para jorrar e para alcançar o mundo inteiro. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe, que Deus abençoe o seu coração, que Deus transforme as nossas vidas e o nosso ser. Graças a Deus.